homens ricos, poderosos, mas eram ignorados, eram rejeitados na vida social judaica. Jesus não importou com isso. Ele não queria saber da condição social daqueles homens, especialmente daqueles pecadores. Esses homens, quando iam fazer uma oferta lá no templo, eles tinham que ficar lá fora no ato dos gentios. Eles não podiam passar dali. Jesus não rejeita o pecador, porque para ele também não importa a condição religiosa da pessoa. Porque tudo que essa pessoa crê até aquele momento, todas as crendices, todas as coisas que ele carrega, quando ele encontrar com Jesus, for transformado, vai ser uma nova vida. Não importa o que aconteceu até aquele momento. Jesus não se importa com a condição religiosa do ser humano. O que ele quer é um coração quebrantado para ele fazer morada. Esse pecador impuro, ele não podia oferecer sacrifício no templo, mas ele abriu seu coração e Jesus entrou lá dentro e fez morada. Jesus também não rejeita o pecador, não importa a sua condição moral. O coletor de imposto era, do ponto de vista ético, um indivíduo rejeitado socialmente. Jesus sentou e conversou com eles. Conversou demoradamente com eles. Isso é uma coisa que é impressionante nos evangelhos. Jesus, ele, entre aspas, ele perdia tempo com uma pessoa. Os irmãos imaginam 3 anos de ministério de Jesus. Quantas vezes os evangelhos falam de Jesus parando para conversar com uma pessoa? Uma. Jesus Cristo, para mim, no meu ponto de vista, Jesus tinha que ter o som mais forte que pudesse ter, e quizás se tivesse redes sociais naquela época, para o mundo inteiro ver Jesus. O pensamento de Deus é diferente do nosso. Ele vai lá e senta com um. A mulher à beira do curso, rejeitada de todos os aspectos que a gente possa imaginar, mas Jesus vai lá e pega o tempo com ela. Eu muitas vezes, na minha trajetória, às vezes encontro, às vezes vou operar numa igreja ou outra, chega ali, especialmente na escola dominical. Aí termina a escola dominical, encosta lá o jovem. Não diz ditado brasileiro, sem ele entender. Ô irmão, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu coço a cabeça, meu Deus do céu, como é que faz para começar do zero com essa pessoa? Aí eu me lembro de Jesus. Se Jesus fez isso, quem sou eu para fazer? Se você tem 10 minutos aí, irmão, tem, então senta. Tem uma canetinha, um papel, tem mão para rascunhar alguma coisa junto aqui. Porque Jesus, ele nunca rejeitou ninguém, não importa a situação que essa pessoa está fazendo, vivendo, não importa. E o fato de Jesus partilhar o pão com os pecadores é porque ele queria compartilhar a sua mensagem com eles. Era isso que Jesus queria. Ele dava o seu tempo, sua sabedoria. Invariavelmente ele fazia isso com uma, duas, um pequeno grupo de pessoas. Mas vocês olhem para o caso daquela mulher à beira do poço. Foi apenas uma mulher da conversa. Aquela mulher ficou tão impressionada com tudo que Jesus falou. Jesus tocou a alma daquela mulher. E aí ela chega na sua aldeia, chega fazendo a propaganda. Eu conheci o Messias. Jesus acertou, né? Ao conversar com uma mulher. Porque dizem alguns que a mulher é um pouco melhor que nós, do que os homens. Então, já que Jesus se revela para ela, ela vai comunicar com um monte de gente, não é assim, Maria? Não é uma bênção? Olha essa sabedoria de Jesus, né? Então, Jesus compartilhava o seu tempo, porque ele estava partilhando sua mensagem, para que aquelas pessoas pudessem receber a salvação. Ele nunca fez acepção de pessoas, porque a salvação que Jesus trouxe, ela é universal, ela é ilimitada, ela não se destina a um grupo de pessoas, ela não se destina aos poucos privilegiados, não. A mensagem de salvação e a obra de salvação de Jesus são para todos aqueles que creem. Louvado seja o nome. E o interessante é que Jesus realmente ele fazia parte do dia a dia daquelas pessoas, conversar
sabemos que aquelas pessoas praticaram. Tem uma diferença muito grande. Ouvindo aqui como Deus tinha dó, tinha pena daqueles religiosos. E é exatamente esse um dos grandes problemas do legalismo religioso. É a incapacidade de alguém se perceber como pecador que também precisa da graça de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que passam a vida inteira dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade religiosa, e ele não conhece a Deus. Ele não tem uma experiência com Deus. Ele nunca teve uma experiência com Deus, mas ele está aqui dentro de uma comunidade religiosa, dentro de muitas da igreja Assembleia de Deus por aí. Muitas vezes foi criado dentro da igreja, os pais eram crentes, e aí se acostumou, andava com as crianças, com os adolescentes, cantou com o jovem, aí por acaso se casou, leva aquela vidinha mesquinha, não tem experiência com Deus, não conhece o Evangelho, mas essa pessoa se acha salva, porque ele não consegue perceber que ele precisa da graça de Deus. Esse é o problema do legalismo religioso. E Jesus faz a utilização aqui de uma analogia do médico, quando ele diz que os médicos, ele veio para quem está doente, não para quem está são. Jesus está dizendo para os fariseus: como é que você quer que um médico cuide do doente longe dele? Porque para o fariseu não podia conversar com um pecador, não podia se aproximar. Jesus diz: olha, o médico não está aí para curar os doentes. Como é que você quer que o médico cuide do doente longe do doente? Os médicos são aqueles que se infiltram no meio dos doentes para cuidar, para sarar as feridas dentro das suas limitações da medicina, mas assim fazem. E aqui Jesus traz essa analogia para dizer: isso por um lado, o médico só pode curar se ele lidar pessoalmente com os doentes. E por outro lado, Jesus está dizendo para os fariseus: você se considera são, você se considera justo, eu não vim para você. É literalmente isso que Jesus está dizendo. Se você já se acha justo, se você já se acha são, já se acha puro, portanto eu não vim para você. Eu vim para o doente, para o pecador, para necessitar de salvação. Dessa forma, nós terminamos a nossa meditação aqui. Eu não quero passar do horário. Jesus não veio chamar os que se afirmam justos. Antes, ele veio para aqueles que sabem que são doentes e que precisam de salvação. Os fariseus se consideravam justos, mas eles eram tão carentes da graça de Deus quanto qualquer um daqueles que Jesus estava conversando. Mas eles perderam a bênção. A bênção da salvação passou por eles, eles não foram capazes de recebê-la. Que nós, meus irmãos, não sejamos como aqueles homens, que sejamos como aqueles pecadores, sedentos de ouvir Jesus, sedentos de estar próximo de Jesus Cristo, sedentos de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor faça nascer no nosso coração sentimento semelhante ao que existia no próprio coração de Jesus, de querer estar próximo dos pecadores, de conversar com eles, de entendê-los, de ouvir as suas angústias, seus medos e suas incertezas, porque o Senhor Jesus Cristo um dia nos recebeu, e o Jesus que nos recebeu é o mesmo que continua recebendo a todos até hoje. Porque quando Jesus me recebeu, eu tinha minhas incertezas, minhas dúvidas, meus questionamentos, mas apesar de tudo isso ele me recebeu. Quantos estão aqui nessa noite que se encontraram com Jesus numa situação lamentável,
você, e você tem hoje a oportunidade de fazer um encontro com Jesus Cristo verdadeiro, de entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe você tem vivido a sua vida até hoje dessa forma. Vamos orar por ele. Pode trazer aqui. Quantos podem dar glória a Deus?